Primeiro, eu queria agradecer a Smartus pelo convite. É muito legal poder participar desse tipo de evento, porque a gente ouve aqui não só outros empreendedores, como advogados. A gente não se sente sozinho, né? A gente vê que todo mundo tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Fiquei muito feliz de confirmar aqui com o Marcelo Terra em palco coisas que eu já tinha confirmado com o Bicalho em relação à auditoria jurídica, coisas que a gente tem dificuldade no dia a dia, de como lidar. E a gente veio aqui para trazer um pouquinho do que a gente tem de dificuldades, né, no nosso dia a dia. Nada mais atual do que falar do quê? Da nossa grande dificuldade dos últimos tempos, né? Nossa grande dificuldade dos últimos tempos, que eu acho que todas as incorporadoras sofreram muito, e loteadoras também, porque eu também já trabalhei uma época em loteadora e sofri muito lá com contencioso do quê? Dos distratos, né? Então, quando eu saí de escritório, eu trabalhei 15 anos, vou contar só um pouquinho para vocês, porque tem um pouco a ver aqui com o nosso tema. Quando eu saí de escritório e fui para a empresa, eu liguei para um primo meu, que é VP de RH de uma empresa multinacional, falei, o que você acha de eu sair de escritório e ir para a empresa? Né? Porque no escritório a gente está lá na cadeira, no ar-condicionado, e a gente fala, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E quando você está lá na empresa, teu cliente está aqui do lado, falando, mas eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, eu quero saber como que você vai deixar eu fazer isso. E aí a gente tem que se virar, né, para saber como é que a gente vai fazer o nosso cliente aqui do lado, né, e o Dan conhece, né, ele já foi também advogado da Iven e conhece os clientes internos de lá, são bem complexos. E então, assim, ele falou para mim, bom, Mari, você indo para a empresa, você vai deixar de ser o core, porque você não vai estar lá mais o jurídico de escritório, né? Mas você vai passar a estar do lado do executivo. E realmente, eu fui para a empresa e me apaixonei, porque do lado do executivo você tem a oportunidade de ver essas dores muito mais de perto, tomar a decisão junto, tomar o risco junto. E aí, quando eu fui para o jurídico de empresa, a gente estava numa fase que o jurídico ele não era muito valorizado. Ele estava lá como um jurídico que batia carimbo. Ele batia carimbo nos contratos para deixar o executivo fazer aquilo que ele queria, mas muito pro forma, muito pro forma. Só que daí veio a crise, veio os benditos distratos, e a gente ainda estava lá na nossa cadeira falando, não se preocupa, o contrato é irrevogável e retratável, não vai distratar. Que juiz que vai decidir que vai distratar? Está escrito, Código Civil, fala que é irrevogável e retratável, não pode haver arrependimento. Né? Mas aí o que aconteceu? Começaram os juízes a falar, não, mas coitado, ele ficou desempregado, teve um problema na família, então vamos destratar, ele é hipossuficiente. A incorporadora, a loteadora é a toda poderosa. Né? A gente viu até que o judiciário considera que o incorporador e o loteador eles têm que ser tratados de forma diferente, porque eles são os poderosos. E aí a lei do distrato, o distrato veio e derrubou tudo isso. E os jurídicos passaram a ter mais relevância. Foi difícil, né, para as incorporadoras e para as loteadoras, porque a crise, o provisionamento dos contenciosos aumentaram muito, os resultados das empresas diminuíram por conta do contencioso, e daí aquele executivo que estava no nosso lado e a gente estava ali só para carimbar, começaram a ligar para a gente antes de fazer uma operação. Começaram a perguntar, eu posso fazer isso? Nossa, eles estão me perguntando. Né? E aí, por outro lado, a gente também teve que começar a entender melhor o que baseava as decisões deles. E o que baseia a decisão de um empreendedor? O econômico. Né? E, por conta disso, o judiciário tem que também passar a entender um pouquinho mais o econômico. E, hoje em dia, a gente vai muito em eventos desse tipo, e quando os juristas estão presentes, o que eles falam, né? O judiciário, né? Os juízes? Eles falam, nenhuma incorporadora ou loteadora até hoje comprovou para a gente, numa defesa de distrato, qual que é o real prejuízo que vocês têm.
E aí, por conta disso, na Iven a gente começou a fazer um estudo. Então, quem fez esse estudo aqui não foi o jurídico, foi a área de estudos econômicos, tá, da Iven, que demonstrou, baseado até num estudo que até todo mundo chegou a já ter acesso. Agora apareceu. Eu estava vendo aqui, achei que vocês estavam olhando aqui também. Que foi um estudo da FIP, em conjunto com a Abrainc, que diz que os custos irrecuperáveis da incorporação, eles equivalem a 11% aproximadamente do empreendimento. Ou seja, quando você faz uma venda, aquilo que você não recupera equivale a 11% do empreendimento, né? Então, por conta disso, como a gente faz a venda, em relação ao preço, esses 11%, o que significa? Que a gente perde 11%, só que a gente faz 11% em relação ao preço total, né? E se você for considerar que até a entrega do empreendimento, o adquirente ele pagou só 20% do preço, ou seja, 20% em relação ao preço total, isso significa que a multa lá de 50%, que é a retenção, né, de 50%, que a legislação estabelece, ela tem uma razão de ser com base na no próprio ciclo da incorporação, porque isso significa que você perdeu até 55% do preço total do imóvel. E por conta disso é que a lei do distrato veio trazer esse percentual. Tá? Então, lá na Iven, agora a gente está numa fase de aprofundamento desses estudos e busca da comprovação documental desse prejuízo. Por quê? Porque hoje em dia já é sabido, até o Loureiro, o desembargador, né, Loureiro, em vários eventos, ele pede incorporadoras, empreendedores, comprovem o seu prejuízo. E é essa aqui a nossa sugestão, né, de que cada um de nós aqui comprove o seu prejuízo para que a gente consiga atingir esse percentual, porque, como todos sabem, o percentual máximo aqui que a gente tem atingido pela jurisprudência tem sido de aproximadamente 25%, que não condiz com o prejuízo efetivo do incorporador com um distrato. Entendeu? Então, eu queria aproveitar aqui para perguntar para o Dan como é que eles têm feito as defesas, né, nos distratos, e se eles já têm visto alguma mudança após a lei do distrato, porque a lei do distrato trouxe o percentual de 50% com o patrimônio de afetação, mas a gente já tem ouvido alguns juízes declarando que acham essa multa abusiva, que é um absurdo, que não vão prevalecer essa multa. Então, eu queria saber se vocês já têm feito algo em relação a esse tipo de defesa. Bom, obrigado, Mariana. Bom dia a todos. A questão do distrato ela é super complicada para o mercado imobiliário. Já falei em outras oportunidades, acho que isso é um câncer que veio num cenário de tempestade perfeita. O mercado caindo, problema de toda sorte, desemprego, enfim. E a gente acabou caindo na armadilha lá do distrato. Mas o fato é que distrato não é uma coisa nova. Se perguntar para qualquer incorporador, todos vão dizer a mesma coisa. Uma empresa nos anos dourados, ela sempre teve distrato, administrava uma carteira com 7%, 10%, aí não sei, Roberto, como você pode me ajudar nessa história. Mas sempre houve um certo nível de distrato. Quando esse negócio ele tomou uma proporção gigantesca e começou a afetar metade de todas as vendas das incorporadoras, a gente levantou a mão e falou, opa, temos um problema aqui, o que vamos fazer? E aí vem a lei no final do ano passado para tentar regrar essa questão do distrato. Eu acho que tem duas passagens, eu podia dar uma de Pôncio Pilatos, falei isso para a Mariana, jogar para vocês decidirem e falar o que deveria ser feito com a questão dos distratos, mas não, eu acho que o mais importante é o discurso que a gente passa a ter a partir de hoje, de fazer valer o artigo da lei. Eu tenho uma dificuldade monstruosa, acho que numa das apresentações da manhã a gente falou um pouco disso, do Credit Suisse, falando, pô, eu tenho que explicar para um suíço por que eu tenho essa lista de due diligence. Eu tenho que explicar para um canadense
que o contrato, apesar de ser irrevogável e retratável por força de lei, ele tem gente que pede o distrato e tem um juiz maluco que dá, né? Então, poxa, é uma situação super complicada. E eles estão aqui desde 1890, ou seja, a única coisa que eles entendem melhor do que a gente é essa confusão, esse pântano burocrático jurídico brasileiro. Mas, respondendo a sua pergunta, Mariana, eu acho que hoje a gente ainda tem uma situação muito incipiente em relação aos distratos. A gente não conseguiu, por conta da promulgação da lei no final, no apagar das luzes de 18, ter um volume razoável lá de ações discutindo. E acho que, no fundo, a gente só vai ter uma noção do que isso, de como os tribunais vão se comportar à medida que isso subir para os TJs e em Brasília. Mas o fato é que a gente tem que fazer valer os percentuais, porque a lei tem a discussão do até 25%, até 50%, mas não como a possibilidade de uma redução pelo judiciário, e sim a aplicação desse percentual a critério do incorporador. Mais importante do que simplesmente inserir um percentual nos contratos de compra e venda é justificar, que acho que é um ponto que a Mariana ela trouxe para a gente, trazer os aspectos econômicos por trás dessa discussão. Na metade do ano teve um julgamento lá dos IRDRs 970, 971 em Brasília. Um dos casos, inclusive, era da Tegra que estava em julgamento. Então, nós juntamos um parecer para defender a questão da não cumulatividade de multas, enfim. E quando eu estava discutindo isso com um professor consumerista da USP, ele falou assim, me explica a questão do distrato, me explica essas dores do mercado imobiliário. E ele veio com uma associação interessante. Ele falou assim, poxa, a incorporação imobiliária, ela se assemelha muito com uma atividade de consórcio, administração de consórcio, onde o incorporador imobiliário nada mais é do que um gestor de recursos que são repassados pelos clientes e aplicados na construção e entrega de um empreendimento. Isso na visão dele. Ele falou assim, mas não adianta a gente levar essa questão, não adianta eu continuar insistindo que a lei me permite fazer isso. A construção desse professor, do professor Kazuo Watanabe, foi no sentido de ou eu coloco o consumidor individual versus o consumidor coletivo, ou então essa discussão ela vai estar perdida. Não importa o que a gente faça, nós seremos sempre os grandes, fortes, financeiramente bem posicionados, que têm condições de suportar absolutamente tudo, inclusive uma paralisação de obra simplesmente por uma discussão de restrição de loteamentos, enfim. Então, ou a gente começa no nosso dia a dia, repetir isso como um mantra mesmo, que a questão econômica ela é importante, demonstrar por exemplo, a abusividade ou o ganho expressivo que um cliente tem ao rescindir o contrato e receber 150%, 200% do valor que ele pagou, ou então esquece, a gente vai continuar perdendo todas as discussões, não importa se na lei anterior ou agora com a nova lei dos distratos, né? Quer complementar? Boa tarde a todos. Bom, só o que vocês falaram está perfeito, né? Só tem uma questão um pouco interna da EZTEC que eu queria repassar, uma experiência que, assim, a EZTEC, dos 10 diretores, 8 são engenheiros, então eles adoram fazer conta. Para tudo eles fazem conta. Então, assim, no meio do furacão, quando eles sentavam na mesa, faziam conta que teria a possibilidade de devolver para o cliente com o valor 70% a 90% corrigido e com juros de 1% ao mês, aquilo eles deixavam os diretores loucos. Falavam, não, como que eu vou ter mais 10% dos honorários dos advogados, né? Aí eles falaram, não, como é que eu vou poder segurar um pouco essa situação? A gente mudou um pouco a estratégia, onde a EZTEC começou a ingressar com ações contra os clientes inadimplentes. E muito engraçado que diversos clientes você puxava, ele já tinha ações com outras 5 ou 6 incorporadoras pedindo a rescisão. Você vê, na verdade, que ele não era um simples
consumidor, como ele se precavia que perdeu o emprego ou que estava à disposição. Na verdade, ele era um especulador, dava um sinal, pagava um pouco o que conseguia. Se ele conseguisse sair lá no final, com o lucro da unidade inteira, ótimo. Se não, ele pedia o dinheiro de volta e ficava só com aquela opção dele, com a opção e a gente com a obrigação de construção, entrega no prazo, qualidade e tudo mais que a gente conhece, né? Então, assim, a gente mudou esse nosso perfil, deu um resultado muito interessante, porque, no final das contas, a maioria dos casos acabaram se saindo por acordo, mas, de certa forma, estancou o problema do distrato, né? Hoje, agora, com o julgamento do repetitivo dos juros, a conta pode mudar um pouquinho, né? Porque agora é só um percentual da devolução, não um percentual mais 12% ao ano. Isso faz toda a diferença para a incorporação em si, né? Mas complementando um pouquinho, a gente também tem feito isso, a gente também tem entrado com ações de cobrança, né, em relação até aos adquirentes inadimplentes, e a gente também tem que lembrar um pouco, e esse gráfico mostra que a incorporadora e a loteadora, antes de tudo, acho que ela é empregadora aqui de muitos de nós, né? Ou a gente trabalha nela, ou a gente está investindo de uma certa forma nela. Então, a gente não pode simplesmente considerar que o hipossuficiente, lá, o coitadinho, ele perdeu um emprego ou ele teve um problema, etc. Porque o que a gente viu, eu não sei vocês, mas no judiciário foram diversas decisões que não eram só para essa pessoa desprovida, etc. Eu tive casos, por exemplo, quando eu trabalhava na Alphaville, que eu trabalhei na loteadora, que eu já cheguei a ter distrato de 3 lotes quitados. Ou seja, a pessoa que compra 3 lotes, ela não está comprando aquele lote para morar. Ela está comprando aquele lote provavelmente para investir. Ela está com o lote quitado e no mesmo dia a loteadora teve que depositar 1.600.000, um lote de alto nível, de padrão alto, entendeu? Então, assim, a gente também tem que se questionar um pouco, porque eu concordo totalmente que a gente tem que olhar sempre para o lado do consumidor, porque o judiciário acaba sempre prevalecendo bastante essa visão, mas a gente tem que lembrá-los que não é somente isso, né? O Marcelo Terra, numa abertura de um congresso que teve em Salvador há 2 anos atrás, ele falou muito bem, né, lembrado uma analogia que ele fez, que o judiciário estava olhando muitas vezes para a árvore e não estava se lembrando da floresta, né? E é isso, a incorporação e o loteamento é o que sustenta muitas vezes a cidade, a estrutura, né, de muita coisa, e a gente estava olhando ali para aquela árvore que não poderia ser cortada porque ela ia morrer, mas espera aí, a gente está deixando a floresta ser devastada, porque quantas incorporadoras e loteadoras hoje em dia estão com problemas sérios econômicos por conta do distrato, né? E hoje em dia até perguntei aqui para os meus colegas, mas a gente tem sentido menos. Sim, a gente também tem sentido menos. Até o ano passado, a gente tinha recebido, até essa época, aproximadamente 1.500 ações, e agora, até, né, de janeiro até aqui, a gente teve aproximadamente 780. Então, diminuiu a entrada de ações, porque a crise passou. Parece que sim, né? Está diminuindo, a gente tem aí muitos problemas. Mas como é que a gente justifica um incorporador ter todo esse descasamento de caixa, né? A mesma coisa que a gente falar para a loja do shopping. Eu vou lá, compro uma camiseta e falo, não, desculpa, me arrependi. Peraí, o custo fixo dela? E a locação? E os funcionários? E, né, todos nós aqui somos sustentados por esse sistema todo. Então, assim, além dos outros consumidores, que eu concordo plenamente com isso, até por isso a gente tem todos os requisitos do patrimônio de afetação, etc., a gente tem que considerar que existe um sistema, né, econômico sustentado por essas empresas, né? Então, eu acho que também a gente tem que aí colocar a justificativa para o judiciário, para que eles também pensem desse outro lado, porque num outro painel que eu pude apresentar, alguns juízes eu vi que ficaram assim, nossa, né, essa justificativa econômica é bastante forte e todo mundo vive da economia, né? Então, eu acho que é importante a gente ir por aí também. Vou aqui seguir com as nossas perguntas em relação
a questão do distrato, eu queria saber se vocês têm sentido alguma dificuldade em relação ao quadro resumo que veio com a nova lei, se está tudo certo para vocês têm tido alguma dificuldade? Deixa eu aproveitar aqui para saber, né, fazer meu benchmark. Roberto. Agora você. Bom, quadro resumo tem aquelas... Para ser muito sincero, eu achei que ficou um pouco carregado. Tá? Ficou praticamente maior do que o contrato. Tá? O contrato padrão tem 15, 16 páginas, o quadro resumo tem 17, 18 no nosso caso, com visto do lado ali, como se... E pior de tudo que no final, quando chegar isso na mesa do juiz, eu não sei se ele vai se importar muito se teve o visto ou não e desconsiderar alguma cláusula, né? Mas, em geral, os clientes não reclamam, tá? Todos vão, assinam, fazem o que tem que fazer, a gente não teve dificuldade para implementar. O que a gente sentiu dentro da empresa, principalmente esse ano, dependendo, lógico, das unidades que a gente está lançando, foi um certo afastamento do especulador. O investidor, ele ainda está lá, ele está comprando unidade, está pagando, ele tem um patrimônio muito alto e tudo mais. Aquela pessoa que às vezes comprava como opção, sabe? Aquela mesa, vou comprar, se não der eu pego meu dinheiro de volta, meu 150% atualizado e tudo mais. Esse a gente sentiu pelas análises de crédito da empresa que está se afastando e que no final também eu acho que a ideia da empresa é vender ou para o consumidor final ou o investidor que vai ficar e vai alugar o imóvel e afins, né? Não aquela pessoa que quer flipar em cima de um lançamento bem sucedido, né? Mas assim, em relação ao quadro resumo, só voltando à pergunta, a gente não teve problema. Agora vamos esperar como isso vai ser julgado lá na frente, o percentual de devolução, né? Acho que há algum tempo o Marcelo Terra ele falou sobre a origem, numa apresentação no escritório dele, falou sobre a origem do quadro resumo. Ele falou, bom, o contrato ele foi ganhando cláusulas, aí talvez o Guilherme lembre, foi ganhando tantas cláusulas e no final das contas a gente acabou criando o quadro resumo para que facilitasse a vida dos consumidores, e hoje a verdade é que o quadro resumo está maior do que o contrato assim, né? E com tantas regras, tantas coisas, é impressionante, na verdade, fazendo só um parênteses, que tudo na vida tem evoluído tanto. A gente usa o WhatsApp, vim de Uber para cá e continuo tendo que assinar um contrato horroroso com 30, 40 páginas para comprar um imóvel que me leva 3, 4 horas no stand de venda, né? Então, quem sabe um dia a gente possa ter uma conversa diferente e falar assim, nossa, o contrato eletrônico, o que ele mudou na sua vida, né? Mas o fato é que não tem jeito. Até a própria lei de distrato, ela trouxe alguns critérios que são totalmente objetivos, precisam constar do quadro resumo, fazer ou fazer, não tem opção. E aí a gente tem esse negócio horroroso, né? Eu me lembro que quando eu era estagiária, faz pouquíssimo tempo, os contratos tinham o quê? 6, 7, 10 páginas, era um contrato grande, né? Hoje em dia, nossas normas gerais têm, sei lá, 20, 30, e daí o quadro resumo, que era para facilitar e talvez tentar voltar aquele contrato lá do nosso estágio. Hoje em dia são 2 contratos enormes. E por que isso tudo, né? Eu vejo, de novo, a gente morre de medo de como a gente vai ser julgado lá na frente. Então a gente fica com essas 1000 assinaturas, rúbricas, cláusulas repetindo 12 vezes a mesma coisa, né? Mas talvez melhor não tirar. Vai que o que eu falei no quadro resumo não estava tão claro quanto as normas gerais. Então, de novo, a gente tem tanto medo de como a gente vai ser julgado que a gente fica fazendo um contrato que deveria ser fácil e simples, como o Marcelo Terra falou, e no final das contas acaba sendo mais complicado por conta disso. Então, acho que saindo um pouquinho desse tema aqui do distrato, que a gente já tem discutido bastante e tem um painel específico para falar de distrato, a gente também combinou aqui de falar de uma outra situação que está trazendo bastante preocupação para todo mundo, acho, que é em relação a LGPD. Eu tenho medo de errar a sigla. Tudo bem, diversidade também está na hora. LGPD. E aí eu queria perguntar, obviamente, de novo, querendo saber o que eles estão fazendo, porque eu também estou me preparando por aqui,
Mas se vocês acham que o mercado já está preparado para o início de vigência dessa lei. Resposta? Acho que não, né? Então, nós, como bons brasileiros, estamos deixando para a última hora. Sempre, não pode ser diferente, né? Não, mas eu acho que a experiência da LGPD é interessante a gente olhar a origem ou experiência de países mais desenvolvidos ou que tem essa legislação há mais tempo, GDPR, na Europa. Outro dia, conversando com um escritório de advocacia especialista em assuntos de IT, IP, eles, alemão, que é o sujeito mais cartesiano depois dos nossos engenheiros, talvez, né? Mas o fato é, eles levaram quase 2 anos para se adaptar à GDPR. E foi um processo super sofrido, né? E acho que aqui no Brasil também, o nosso modelo LGPD, ela se baseia muito na GDPR. E aí tem essa questão. Eu acho que as empresas elas não estarão necessariamente preparadas para a LGPD, mas vai ficar muito feio se a gente não tiver feito absolutamente nada, né? Então, na Tegra, hoje nós estamos na fase de mapeamento dos riscos. Eu estou trabalhando com uma consultoria, tem várias opções lá de formas de você iniciar esse processo todo. Eu iniciei como uma consultoria, mas a gente deve concluir esse processo de mapeamento dos riscos até o final do ano, e aí vem um trabalho de casa gigantesco, lá um esforço hercúleo para colocar tudo em ordem, né? Porque a gente é um negócio que abrange não só a operação interna, todos os nossos fornecedores. A gente estão falando de due diligence hoje de manhã, os escritórios de advocacia também vão ter que se adaptar a isso. A gente coleta muito dado, né? Então eu vou ter que passar por uma discussão muito profunda do que, para que eu estou coletando aquele dado, se eu preciso ou não efetivamente manter aquele dado, enfim, vai mudar a forma como a gente se relaciona com a informação, né? No nosso caso também a gente já fez o diagnóstico da empresa, aí começa a brotar os problemas, né? Você olha e fala, bom, a gente tem problema com os fornecedores, due diligence, funcionários, por exemplo, uma pessoa vai lá, deixa um currículo, o que você vai fazer com aquela informação, até isso você tem que tomar cuidado. Mas um dos pontos aí que a indústria em si vai ter que estudar é a questão mesmo das houses, dos corretores, da oferta de produto. Isso eu acho que é o maior desafio que a gente vai ter nesse ponto. Enriquecimento de base, clientes. Porque assim, mesmo que o cliente entre em contato e fale assim, eu quero saber quais as informações que você tem de mim e eu quero que você apague, você não vai poder apagar porque você vai ter que ter as informações para amanhã não mandar e-mail para ele. Se você apaga simplesmente, amanhã ele vai lá e vai falar, quando chegar novamente esse cliente à tua base, você vai enviar. Então, como corretor, como as houses, esse ainda é um problema muito grande e muito compartilhado, né? E tem aí de quem vai ser a responsabilidade. Vai ser da incorporadora, vai ser do corretor na pessoa física, vai ser na imobiliária onde ele trabalha. Então, ainda está meio obscuro, aí tem uma nuvem de fumaça nesse sentido, né? De como o mercado vai reagir como um todo, que no final todo mundo trabalha muito parecido, imagino. Estou bastante aliviada. Ou não, por hora. Porque na Ivem a gente também está nessa fase, a gente está nessa fase de assessment, de entender por onde circulam os dados, por onde entram, por onde saem, etc. A gente também tem essa mesma questão das houses, né, em relação a quem manuseia aí esses dados e distribui. Então, a gente está nessa fase inicial e depois para implementar correndo, né, porque por enquanto ainda é agosto do ano que vem que a lei entra em vigor.